2, som. Ei, 2. Ei, 2, som. Bom dia, irmão e irmã. Eu vou te dar uma segunda oportunidade. Bom dia, irmão e irmã. Na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. E você diz amém. Agora sim, louvado seja Deus. Você que está se achegando, você que já chegou, os nossos irmãos que nos assistem nas plataformas de mídia social, eu quero saudar você. Seja muito bem-vindo no nome do Senhor Jesus. E a você que aqui já está, louvado seja Deus por Cristo Jesus, que despertou você essa manhã para estar conosco. Você que aqui está, abra sua Bíblia comigo, por favor. Carta que o nosso irmão Paulo escreve aos Filipenses. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Você vai abrir a sua Bíblia, você vai ligar a sua Bíblia, você vai achar alguém que não tem Bíblia e compartilhar com ele. E finalmente, se você não encontrar nenhum desses recursos, aí você está autorizado a olhar no telão. Caso contrário, abra a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia, encontre alguém que tenha a Bíblia do lado. Se você não tiver nenhum desses recursos, aí sim você pode olhar no telão. Aos Filipenses, capítulo 2. Bom dia, irmã. Como é que se diz? Irmã, estou falando com você. Como que se diz? Deus abençoe. Pastor, quero bala. Não é? Ou não? Sei, eu te conheço. Sei, quando você olha para mim, você vê uma bala gigante. Capítulo de número 2. Você que encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga amém, porque eu quero ler junto com você. Então eu vou lhe aguardar, porque é importante que você esteja na mesma fiação, na mesma sintonia, no mesmo Wi-Fi do céu. Inventei um monte de coisa aqui agora. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente do que é seu, mas também dos interesses do outros. Seja uma atitude de vocês como a de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para qual o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E você dá um amém, uma salva de palma ao nosso Senhor Jesus. Quero ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã tão preciosa e gloriosa.
Que os nossos santos irmãos e irmãs possam nesta manhã, ó Deus, serem tocados e encontrados por Ti, Pai. Espírito Santo, enquanto nós cantamos e expressamos através do louvor a nossa mais sincera adoração, a nossa mais sincera oração, o Teu Espírito Santo que habita entre os louvores possa nos falar, nos dirigir, nos ministrar, possa nos confortar. Pai, em nome de Jesus, recebe o louvor pelo qual o Seu nome é digno de ser engrandecido, e cumpra-se essa palavra de Filipenses, que todo joelho se dobre a Ti, que toda língua confesse que o nosso Senhor Jesus é Deus, para a sua honra e para a glória do nosso Pai. Amém. Aleluia. Pai do Senhor, igreja. Amém. Aleluia. Vamos adorar esse Deus maravilhoso, a esse Deus que luta por nós, a esse Deus que nos ama e nos protege. Amém? Ele está lutando por nós. A alegria do Senhor é a nossa força. Marchar, hein, igreja? Você que crê que você é curado, que Deus está entrando na sua casa, que Deus está entrando na sua família, vamos marchar, igreja, vamos vencer. Aleluia. Declare: Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e bradaremos grande é o Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre.
Aplaudam o seu Deus mais forte em nome de Jesus. Salmo 23 nos ensina que o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. É isso mesmo? É isso mesmo? Você crê nisso? Só que é o seguinte: nada nos faltará, não faltará alegria, não faltará dor, não faltará luta. E agora? Cadê o glória a Deus? As palmas louvem ao Senhor. Mesmo na dor, mesmo na luta, nós te adoramos, Senhor. Comigo, aqui ó, vem, aleluia. Nada me faltará, não, oh não, oh não. Eu quero ouvir vocês, igreja, cante, adore ao Senhor. Nada me faltará, não, oh não, oh Mais não. uma vez, quero ouvir vocês, então vem. Nada me faltará, não, 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 oh não, não, oh não. hey, não, não. Nada me faltará, não, Vamos lá, oh não, assim ó. oh não. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nunca me deixará. Cante comigo, vem. O Senhor é meu pastor, oh, oh. E nada me faltará. Não, não, não. O Senhor é meu pastor, nunca me deixará, não, não. e nunca me deixará. E aí, ó, ei, guardará também Guardará também as estrelas do céu, estará também estará também todos os filhos teus. porque o Senhor é meu pastor e nunca vai me deixar. E se precisar, a Deus deve buscar. Deve buscar. Porque o Senhor é meu pastor e nunca vai me deixar. E se precisar, a Deus deve buscar. Deve buscar. O Senhor é meu pastor. E aí? E nada me faltará. O Senhor é meu pastor E nunca me deixa. e nunca me deixará. Mais uma vez, mais uma vez. O Senhor é meu pastor E nada me faltará. não, não. O Senhor é meu pastor Nunca me deixará, Senhor. e nunca me deixará. Ele guarda, vem. Guardará também Guardará também as estrelas do céu, estará também estará também todos os filhos teus. Por quê? porque o Senhor é meu pastor
Deus maravilhoso. Oh, glória. Maravilhoso é o nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E Ele te dá poder, Ele te dá força para você vencer também nesta manhã. Creia, meu irmão, minha irmã, que você entrou aqui neste lugar escolhido pelo Senhor, e o Senhor enxugará as tuas lágrimas. Na verdade, nós não sabemos, ninguém sabe o que você passou, só você sabe, o nosso Deus, durante essa semana. Mas Deus conhece o teu coração e vai trazer cura. Vem. Vem, Senhor, e toma minha vida. Vem com tua glória. Enche meu coração, Senhor. E enche este lugar. Quando
Amém. Pode se assentar, por favor. Ô Dora, pode trazer as cadeiras, por gentileza, para os músicos aqui. Pode trazer para o nosso pessoal que vai ficar aqui. E se puder, traga água também. Eles cantam, ficam bastante sedentos. Apesar que é a água da vida que devem alimentar a sede deles hoje. Eu tenho que parar de arrumar essas confusão. Amém. Boa, meu amigo, boa. Agora vocês se espalhar por aí. Vão se espalhando com algum conforto aí. Louvado seja Deus, isso. Você que aqui está, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo de número 4. Evangelho de Jesus Cristo, eu tinha um sonho de vocês nunca descer daqui. Esse sonho, não, vai ficar aqui. Evangelho de Jesus, capítulo de número 4, você lerá comigo todos os versículos do capítulo 4, que é o mais longo que tem, tá bom? É um dos capítulos mais longos que nós temos no Evangelho do nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Capítulo de número 4. Para quem não sabe ainda, hoje nós começamos uma nova série. Nossa igreja, você que nos visita, trabalha com série de sermões que são sendo expostos ao longo do mês. E à medida que esses temas são sendo expostos, textos bíblicos tendem a responder o tema proposto. E o tema do mês de julho será encontros que transformam. Qual será o meu objetivo para esses domingos que virão? É falar de encontros que Deus, na pessoa de Jesus, ou o próprio Deus Pai, teve encontros e que não necessariamente aquelas pessoas receberam algum milagre, mas o encontro por si só já foi um grande milagre. Então esse será o objetivo desse mês. Pegar os grandes encontros que nós temos na Bíblia, e nós temos muito. Só no Evangelho de João você tem 7 grandes encontros. Eu sei que a gente costuma ler o Evangelho de João e registrar os 7 milagres que estão registrados nele. Mas são 7 milagres, são 7 encontros, são grandes 7 eu sous do próprio Jesus. Tem grandes encontros no Antigo Testamento que não culminaram em milagre propriamente dito, mas culminaram em transformação. Esse será o nosso objetivo por esse mês, se Deus permitir Ele não voltar até lá. Então você abre aí, eu quero começar essa série com você. Encontro, já no terceiro encontro do Evangelho de João, que é o encontro de Jesus com essa mulher. Curiosamente, irmãos, eu tenho 16 anos de ministério, 16 anos que eu prego, e é a primeira vez que eu prego nessa passagem. 16 anos, nunca preguei nesse texto. Hoje quero iniciar com ele. Capítulo 4 do Evangelho de João, todos encontraram? Quem não encontrou, diga amém. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João.
embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. O Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali também um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, o poço é fundo, onde pode conseguir esta água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem que você vive agora não é o seu marido. E o que você acabou de dizer, portanto, é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é Jerusalém o lugar de adorar. E Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato ela já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu sou o que está falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, coma alguma coisa. Mas ele lhes disse: eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegrem juntos com os que semeiam e colhem. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Eu vos enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos naquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse
tudo quanto tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficassem com eles. E ele ficou 2 dias com eles. Feche seus olhos por um instante. Senhor, muito obrigado. Nós te agradecemos e te louvamos pela sua palavra. Que ela possa nos dirigir essa manhã. Ela possa nos dar a força que precisamos, matar a nossa sede, a nossa fome de ti. Que ela possa nos dirigir às próximas decisões que precisamos tomar. Eu quero te agradecer por esses irmãos que aqui estão e que eles não saiam vazios. Não deixe, ó Deus, que o inimigo de nossas almas nos roube da porção que o Senhor tem para derramar nesta manhã. Pai, em nome de Jesus nós oramos. E você diz: amém. O tema esse mês: encontros que transformam. Eu não sei você, mas eu já tive desses encontros transformadores. E tem uma data muito específica que me marcou, dia 5 de outubro de 2007. Foi o dia quando a minha esposa disse sim para mim: eu aceito namorar com você. Ele marcou a minha vida, marcou a minha história. No ano seguinte, 13/12 de 2008, outra data que foi um grande encontro também na minha vida. Foi o dia que ela disse sim no altar: sim, eu aceito ser sua mulher o resto da vida. Azar o dela, sorte minha. Nós já estamos 17 anos juntos e ela me deu coisas que eu não tinha: diabetes, pressão alta, dor na coluna. Eu nunca pensei, glória a Deus, nada. Ela me deu tudo que eu nunca pensei ter na vida. É claro que eu estou brincando com você para despertar um pouco a sua atenção e você não dormir. O fato que a gente tem na nossa história de vida, que marca a nossa história, esses encontros. E a Bíblia é cheio desses grandes encontros que provocaram, promoveram transformação. O Evangelho de João, conforme eu comecei a dar um spoiler para vocês, ele registra 7 desses grandes encontros. Desde o capítulo 1 até o capítulo 19, você vai encontrar 7 grandes encontros de Jesus com pessoas diferentes. O primeiro encontro é Jesus com Natanael, capítulo 1. O segundo encontro, capítulo 3, Jesus e Nicodemos. Capítulo 4, a mulher samaritana encontra com Jesus, ou Jesus a encontra. Capítulo 6 e 7 e 8, você vai encontrar uma série de eventos em que Jesus está encontrando pessoas, e as pessoas, quando encontram com ele, não saem da mesma forma. E esse é o meu objetivo nessa manhã: fazer com que você olhe à luz da Bíblia, à luz da história das Escrituras, e que você não saia do mesmo jeito que entrou. Só tem uma pessoa registrada na Bíblia, só uma pessoa registrada em toda a história da Bíblia, que teve um encontro com Jesus e saiu pior do que quando encontrou, que é o jovem rico. É que ele saiu pior. Era melhor não ter encontrado Jesus, mas não é o objetivo falar sobre ele, é numa outra ocasião. E aí o Evangelho de João registra esses encontros, e o texto que eu li com você vai falar de um desses encontros. Ocorre que esse encontro, na verdade, ele não foi acidental, isso estava na agenda de Deus. Era da agenda de Deus que Jesus encontrasse essa mulher. Capítulo 3, quando você lê o capítulo 3 em observância já o que está vindo, que é o capítulo 4, você vai ver Jesus tendo um grande encontro com esse fariseu chamado Nicodemos, homem da lei, homem culto, um ancião, um sábio daquela época, um homem que tinha todos os predicados de um sujeito íntegro, de um homem respeitado na sociedade, um homem de posses, um homem de família, e todo mundo olhava para aquele homem e fazia exatamente essa leitura que eu estou falando com vocês. E ele teve um diálogo com Jesus, mas pediu para que esse diálogo fosse escondido sob o manto da noite. Pediu para encontrar Jesus às escondidas, porque ele não queria que ninguém o visse com Jesus. Um homem cheio de dúvidas, um homem cheio de
de argumentações com Jesus, e eles têm um longo diálogo naquela noite, início de madrugada. E assuntos importantes surgiram. O primeiro tema da noite foi que Nicodemos reconhece quem é Jesus. Você só pode ser alguém enviado da parte de Deus, porque somente Deus realiza o que você está realizando. Então eu não tenho dúvida de que você é enviado da parte de Deus. E Jesus não nega e confirma a informação, e não só confirma, como ainda estende o diálogo. E aí Jesus fala sobre o Espírito Santo que vem dos quatro ventos e que não dá para ver, mas sabe-se que ele vem, e quando ele vem ele enche o lugar. E depois Jesus fala com Nicodemos sobre a importância de nascer de novo, porque Nicodemos não é o quanto você sabe, não é o quanto de conhecimento que você possui, não é o quanto a escola teológica que você estudou é boa, é sobre você nascer de novo. Tem que nascer de novo. E Nicodemos entrou em crise, ele teve ali uma síncope e falou: mas como eu posso nascer de novo? Eu já sou um homem velho, minha mãe já morreu, como é que isso se dará? Jesus então arremata o assunto: se você, conhecedor da lei, teólogo brilhante, de um alto conhecimento, não sabem das coisas terrenas, imagine se eu fosse falar das coisas celestiais a você. E aí é exatamente nesse contexto que nasce o texto sobre o amor de Deus. João 3,16, que você lê com muita frequência, você sabe de cor, mas às vezes falta só situar o contexto em que nasceu essa palavra. E aí é nesse momento que Jesus diz: porque Deus amou o mundo. Nicodemos, presta atenção. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, o filho sou eu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele veio, eu não vim para julgar o mundo, eu vim salvar ele. E aí essa conversa, ela se encerra. E curiosamente, se você ler cuidadosamente o Evangelho de João, você vai perceber junto comigo que a gente não sabe o que acontece com Nicodemos. A gente não sabe se ele converte, se ele nasce de novo, se ele deixa o grupo religioso que ele pertencia, os grupos dos fariseus. A gente não sabe exatamente, porque ele só vai ser citado depois na crucificação do nosso Senhor. Só vai ser citado novamente. Parece-me que a conversa com Jesus surtiu efeitos. Ele e José de Arimateia quem vão cuidar do sepultamento do nosso Senhor depois. E aí, o capítulo 4 inicia-se não com o encontro de Jesus já direto com a samaritana. Inicia-se com um conflito. Capítulo 4, versículo 1, os fariseus tentam colocar Jesus em conflito com João. Os fariseus começaram a dizer o seguinte: olha, Jesus já está batizando mais do que João, provocando um certo espírito de competitividade. E Jesus percebeu rapidamente qual que era a sacada deles. Versículo 2 do capítulo 4, capítulo que lemos, o que é que Jesus faz? Jesus se retira da Judeia, Jesus se retira do campo de batismo e volta para a Galileia. Jesus não quer ter esse conflito agora, não é hora para esse tipo de conflito. E o João menos ainda, porque o João disse várias e várias ocasiões: eu não sou o Cristo, é ele quem tem que crescer e sou eu quem tem que diminuir. Eu não sou o Cristo. João disse isso várias vezes. Mas para tentar provocar um certo colapso no relacionamento entre Jesus e João, eles começam, você viu? Tentando provocar ciúmes. Você viu? Olha lá, Jesus já está batizando mais do que João. E rapidamente isso chegou aos ouvidos de Jesus. E o próprio texto joanino diz o seguinte: embora Jesus não batizasse ninguém, quem batizava eram os discípulos de Jesus. Jesus nunca batizou ninguém. Então Jesus pega os seus discípulos e volta para a Galileia. E aí nesse retorno para a Galileia, versículo de número 3 do Evangelho que nós lemos, vai dizer então: e era necessário passar por Samaria. Bem, na verdade não era necessário, foi uma escolha divina, foi a agenda de Deus, porque tinham 3 caminhos pelos quais Jesus poderia seguir. O primeiro caminho, ele poderia ir ao longo do mar da Galileia, ou do rio da Galileia, margeando ele. Ou ele poderia ir pela Idumeia, que era também um caminho. Ou ele poderia ir por Samaria. Eram essas 3 opções de caminho. Poderia optar por outras 2 opções, mas ele optou por uma agenda de Deus. Samaria era o alvo do nosso Senhor Jesus.
E aí Jesus chega num lugar, a cidade é a cidade de Sicar. O nome da cidade, ela carrega o nome do significado a qual ela pertence. Sicar, cidade dos bêbados, dos borrachos, dos imorais. Era assim que essa cidade, exclusivamente essa cidade de samaritanos, recebeu esse nome. Então você já imagina o que está por vir. E qual que é a origem de Samaria? E aí a gente vai precisar voltar um pouquinho. Eu sei que às vezes eu sou um pouco cansativo, mas o texto só faz sentido se você compreender isso que eu vou lhe dizer agora. O ano era 931 a.C. Salomão morreu. E com a tragédia da morte de Salomão, seu filho Roboão assume o poder. Não muito depois de assumir o poder, esse filho de Salomão, Roboão, provoca um colapso em Israel. E esse colapso vira uma rebelião, e essa rebelião vira uma divisão. E a partir de agora nós não temos uma Israel unida. Nós temos agora num mesmo estado geográfico duas nações que estão brigando entre si, conhecido como Israel, reino do norte, e Judá, reino do sul. E cada um desses reinos tem o seu polo, seu centro religioso e seu centro político. O centro religioso e político de Judá, Jerusalém. O centro político e religioso de Israel, Samaria, também conhecido como Monte Gerizim, primeiro monte em que Abraão, Jacó e também Josué estiveram sacrificando a Deus. No ano então de número 722, a Síria, sob direção de Sargão II, invade Israel. Não é mais o reino do sul, não é Jerusalém, não é Judá, é Israel, reino dividido, reino de Roboão. Nessa época, 209 anos depois que se passaram desde a divisão do reino, Oséias era o rei de Israel. E nesse período, Sargão II vem da Síria, invade Israel e leva Israel cativo. Prendem todos os israelitas, deixando apenas no território geográfico de Israel aqueles mais pobres, aqueles que não representavam poder econômico, poder político ou poder religioso. Ficaram lá então uma porção de israelitas que eram representantes das 10 tribos que haviam se dividido. E esse Sargão II então faz o seguinte, porque ele sabe que o poder de uma nação está também em sua pátria. Então como é que ele faz para quebrar a pátria de Israel? Ele pega prisioneiros de outros lugares em que ele havia dominado e coloca em Israel, para que em Israel então haja aquilo que a gente chama-se de miscigenação de raças. E aí os israelitas de sangue puro, descendentes de Jacó, descendentes de Abraão, passam a se misturar com outras nações. Gentios de toda a ordem do mundo estavam presentes em Israel, e aí deu origem a essa segunda ou a essa raiz de mistura de judeus chamado samaritanos. E aí agora a gente tem a origem dos samaritanos. Ocorre que esse drama vai ficar um pouco pior, porque fora essa briga que eles tiveram entre Reino do Norte e Reino do Sul, no ano de 585 antes de Cristo, Nabucodonosor agora invade Judá, reino do sul, reino abaixo. Invade Judá e levam todos os prisioneiros para a Babilônia. Lá na Babilônia eles ficam por 70 longos anos, sendo escravos dos babilônios. Até que finalmente, por um decreto divino, o rei Ciro decreta então que os judeus puro sangue, podem voltar para a sua terra. A terra de Judá não é mais a terra de Israel. E eles voltam. E eles voltam felizes. É quando nasce o Salmo de número 126. Com lágrimas nós plantamos e vamos colher agora. E eles foram vitoriosos, mas quando chegaram no seu território estava destruído. Não tinha mais templo para adorar, não tinha mais casa para morar, não tinha mais muro para proteger. E eles começaram uma grande obra. Isso registro está em Neemias e Esdras. E eles começaram então, vamos reconstruir os muros, vamos reconstruir o templo e vamos reconstruir as nossas casas. E eles começaram um grande trabalho. Aí os samaritanos, preste bem atenção, porque você precisa entender isso. Os samaritanos então, no capítulo 4 de Esdras, chega para os judeus que vêm da Babilônia e oferecem ajuda para os judeus. Nós podemos ajudar vocês? Deixe com que nós te ajudemos. Por quê? Porque nós vamos adorar o mesmo Deus.
Nós vamos adorar a Deus também junto com vocês. Os judeus puros sangue que não haviam se misturado disseram: nós não queremos a ajuda de vocês. Vocês traíram a gente, porque vocês se misturaram. Vocês não é a gente, não é mais o puro sangue. Vocês não são mais o povo escolhido de Deus. Esses samaritanos ficaram tão enraivecidos com os judeus que fizeram de tudo para boicotar a reconstrução do templo, do muro e das suas casas, mas sem sucesso. E aí então eles decidiram, os samaritanos decidiram construir um outro templo em Samaria. E era um templo sincrético, de religião sincrética, cheia de misticismo, não tinha nada a ver com o templo de Deus e com a adoração a Deus, mas eles assim o fizeram. E aí, para piorar essa tensão entre judeus e samaritanos, um homem chamado João Hircano, Rasmoneu, da família dos Macabeus, sobrinho de Judas Macabeu, sacerdote e governador da época, invadiu Samaria no ano de número 127 a.C. e destruiu o templo dos samaritanos. E aí a rincha entre judeus e samaritanos só se agravavam, só piorava. Por isso você vê a crise nesse capítulo 4, quando Jesus se assenta no poço dos samaritanos e chega uma samaritana e Jesus fala assim: dá-me de beber. A mulher entra em choque. Como pode você, sendo judeu, pedir a mim, samaritana, água para beber? Onde que está o seu juízo? Você perdeu a noção. E aí o colapso nessa conversa, há uma crise, uma tensão nessa conversa. E o que Jesus faz com isso? Nada. Olhe na minha direção. Jesus é construtor de pontes, não de muros. Vou repetir. Jesus é construtor de pontes, não de muros. E Jesus está prestes a quebrar um muro gigantesco, porque grandes encontros quebra grandes tensões, quebra grandes distanciamentos. Aí Jesus começa uma conversa deliciosa com aquela mulher. Ele pede água, a mulher diz: você deve ter alguma coisa que não está funcionando bem. Você é judeu, eu sou samaritana, isso nunca aconteceu na história. O que você está... Não, isso está errado. E aí Jesus diz assim: se você soubesse quem está te pedindo, sou eu, quem eu sou, que está pedindo água a você, se você soubesse, você pediria água a mim, e você então receberia águas vivas. E essas águas não saciariam a sua sede de agora, ela saciaria a sua sede eternamente. E ela não só saciaria a sua sede eternamente, você se tornaria fonte dessa água. Você não só beberia dessa água, mas outras pessoas beberiam também dessa água. Você se tornaria fonte de águas. E aí essa mulher, claro, como qualquer um de nós, pelo amor de Deus, onde é que está essa água? Eu quero beber dessa água também. Mas antes disso, ela ainda se torna um pouco resistente à fala de Jesus. Porque antes disso ela pergunta: mas o senhor não tem nenhum baldinho para puxar água? O senhor não tem corda, o poço é fundo. Você vai fazer isso como? E Jesus fala isso com ela: eu daria água para você, e essa água seria água de vida. E ela ainda muito resistente. Você é por acaso maior do que o nosso pai Jacó? Ele que nos deu esse poço. E foi mesmo. Quem cavou aquele poço foi Jacó. Mais de 2000 anos atrás tinha um poço que ainda fornecia água. Foi mesmo, isso é verdade. Foi Jacó mesmo que deu. Foi José que enterrou os ossos deles ali próximo, numa tumba que o pai dele fez para ele. Foi isso mesmo, tá certo. Jesus não nega absolutamente nada do conhecimento dela. O que Jesus diz é o seguinte: eu tenho uma água, se você beber, se você experimentar, você nunca mais será a mesma. E grandes encontros devem promover isso em nós. Nunca mais eu quero ser o mesmo
depois que Cristo me encontrou. Eu não quero mais olhar para mim mesmo e ver a minha própria imagem. Eu quero olhar para mim mesmo e ver a imagem de Cristo Jesus esculpido em mim. A ponto de Deus Pai olhar para Jesus, assim como olhou para Jesus, olhar para mim e dizer: este é meu filho amado. Não por causa dos méritos deles, mas por conta dos méritos de Cristo sobre a vida dele. E aí essa mulher, no diálogo com Jesus, ela fala: eu quero então dessa água, dá-me de beber. Só que não é qualquer um que bebe da água, porque olha a proposta de Jesus. Então chama seu marido. Chama seu marido, porque eu tenho para compartilhar com você. O diálogo de Jesus entre Jesus e a mulher é que para você beber dessa água, você vai precisar confessar pecado. Você não vai conseguir beber da água sem antes confessar quem você é e o pecado que você tem cometido. E aí ela responde a Jesus, e a resposta de Jesus é... A resposta para Jesus não o assusta, ela diz: eu não tenho marido. Jesus, de fato, você não tem marido. Os 5 homens que passou na sua vida não foram seus maridos, e esse que você está também não é seu. Você está em pecado. Você está em pecado. E alguém que é confrontado pelo pecado que comete faz o quê? Foge. Porque ela mudou de assunto. Irmão, preste bem atenção no texto. Olha como é que ela muda de assunto rapidamente. Vocês judeus dizem que é lá que adoram. Mas o assunto não era esse. Mas não era disso que eu estava falando com você. Eu estava falando com você sobre água viva, sobre a água que você precisa tomar. O que isso tem a ver com o lugar de culto? Ela tenta fugir da sacada, ela tenta fugir da conversa, ela tenta fugir do conflito, ela tenta fugir da cura, porque Jesus, quando a gente chega para Jesus, não é punição, é perdão. Mas ela não sabe disso, então ela tenta escapulir, ela tenta fugir pela tangente, e ela fala: olha, teologicamente eu quero ter uma outra conversa com o Senhor, eu não quero mais ter essa conversa da minha vida pessoal, eu quero ter uma conversa teológica. Vocês judeus dizem que o centro de adoração é lá em Jerusalém, nós samaritanos dizemos que é aqui. Quem é que está certo nessa história? Jesus não deixa ela sem resposta. Jesus diz o seguinte: olha, vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas haverá um dia, e esse dia já chegou, é hoje, em que os verdadeiros adoradores não adorarão mais o Pai em um templo, não adorarão mais o Pai em um lugar físico. Os verdadeiros adoradores, e aos que o Pai procuram, são aqueles que adoram Ele em verdade e em espírito, ou em espírito e em verdade. E aí ela: eu sei que quando o Messias chegar, Ele vai explicar tudo para a gente. A resposta de Jesus: eu sou Ele. Lembra dos 7 eu sous que aparece no Evangelho de João? Jesus disse: eu sou. Eu sou o Messias. É a primeira vez que Jesus publicamente diz quem Ele é. Não foi para os judeus, não foi para a sua família, não foi para os seus irmãos, não foi para os seus discípulos. Foi para uma mulher estrangeira pela qual ele estava tendo uma conversa em uma tarde. Ele se revela como sendo o Messias. Eu sou Ele, eu sou quem você estava esperando, eu sou quem você estava aguardando. Esse encontro não foi acaso, eu esperava por você aqui. Essa mulher ficou em êxtase. Aí o texto do versículos 30 em diante diz que ela largou então o cântaro e saiu correndo para a cidade. O poço ficava a mais ou menos 1 quilômetro de distância. Aproximadamente 1 quilômetro de distância. Ela saiu correndo, anunciando para a cidade, dizendo: olha gente, eu venham ver, corram, venham ver. Este homem tem dito tudo que eu tenho feito, é Ele o Cristo.
E ele saiu pregando pela cidade e arregimentando pessoas e levando um batalhão de gente para Jesus. Os discípulos chegam, começam outra conversa com Jesus. Viu que Jesus tinha conversado com ela, que ela saiu gritando alegremente. Daqui a pouco vem chegando gente, chegando mais gente, chegando mais gente. E os discípulos, como que você não vai dar conta dessa turma, não? Jesus olhou e falou: olha como estão os campos. Eu tenho uma outra comida. Eu tenho que comer a comida, e essa comida é fazer a vontade do meu Pai. Vocês dizem que daqui a 4 meses haverá colheita. Eu estou dizendo para vocês, a colheita é agora. Olha como que estão os campos, cheios de gente, abarrotado de gente. Um monte de samaritano doido para ouvir a mensagem, doido para ouvir, sedentos por Deus, cheios de sede de Deus. Essa mulher falou que o Senhor é o Messias, e nós acreditamos, hein? E não vai embora não, o Senhor vai ficar aqui com a gente. O texto que eu li com você encerrou-se dizendo então que Jesus ficou com eles por mais 2 dias ainda. Que bom se ele nos encontrasse hoje nos nossos poços de desespero, nos nossos lugares de isolamento. Essa mulher, ela tinha que ir sozinha porque era uma mulher de má fama, imoral, e as mulheres da cidade não queriam andar com ela. Ela tinha que ir num horário em que não tivesse ninguém. Isolada do seu círculo social, rejeitada, abandonada por homens pelos quais ela se entregou, e agora vivendo com uma amante, para piorar ainda o seu cenário. Mas ela mal sabia que um encontro formaria toda a vida dela. E o texto me ensina algumas lições que eu gostaria de partilhar com você. Que grandes encontros com o nosso Senhor Jesus faz com que nós esqueçamos de todo o resto. Essa mulher, ela foi colher água. Ela estava com um cântaro na mão, desesperada por água. Todos os dias ela fazia aquele circuito. Todos os dias ela andava naquele trecho. Todos os dias ela estava lá. Mas naquele dia, ela não voltaria com o seu cântaro. Porque quem encontra com Jesus, tem encontro com Jesus, esquece de todo o resto. Não é mais importante o que eu vim fazer aqui, importante é quem eu encontrei aqui. Não tem a ver com o que você veio buscar essa manhã, e eu não sei qual é a razão pelo que você está aqui hoje, o que você veio buscar de Deus, mas é por quem está aqui. E do jeito que você entrou, cheio de problemas, cheio de dúvidas, você vai sair hoje sem elas, porque você teve um encontro com o Salvador de sua vida, e Ele disse exatamente isso para você. Você agora não será mais aquele que vem e pede, você será aquele agora que oferece água viva. Não é sobre o que eu posso tirar agora, é sobre tudo que eu experimentei e que agora eu posso levar. A mulher largou, saiu correndo. Veja, o cântaro dela estava cheio de água, ela largou tudo. Ela deixou a sua sede física, porque agora ela é fonte de vida, e ela quer comunicar essa vida o mais rápido possível. É esse o tipo de encontro que você, que eu, que nós precisamos ter. Encontros que transformam, encontros que fazem Cristo a nossa prioridade. Encontros que nos levam à mudança imediata. Não é eu vou orar a respeito disso, é sobre quem me encontrou, é sobre quem me perdoou, é sobre quem entrou em conflito, em rota de conflito com o meu pecado. Você não tem marido mesmo, e esse que você está morando é seu amante, mas você nunca mais sairá daqui da forma como você chegou. Esse é um encontro que Deus quer promover em você hoje. É daquele que você se achega nele e nada mais importa.
Você não veio buscar um galão d'água, você não veio buscar uma porta de emprego, você não veio buscar uma resposta para o seu casamento, você não veio buscar uma resposta para os seus filhos, você não veio buscar isso. Foi tudo isso que eu vim buscar. Eu não estou dizendo que isso não é importante, eu só estou dizendo que isso passa a ser segundo plano quando o primeiro plano te encontra é Ele, Jesus. Ele te encontrou e Ele não quer mais que você fique mendigando por uma porção de água. Que você que tem que andar como aquela mulher andava quilômetros todos os dias para poder arrumar um vasilhame de água. Eu sou a água e você vai beber das minhas águas e você nunca mais terá sede. E essa sede que você também nunca mais vai ter, você se transformará em fonte dessas águas vivas que você mesmo bebeu. Você vai jorrar a vida. Aquela mulher saiu do campo do vitimismo. Ela não é mais uma vítima da sociedade. Ela não é mais vítima de 6 homens que nós não sabemos a razão pelas quais ela passou e foi humilhada talvez. Nós não sabemos muito da história desses homens, se eles morreram ou se era só divorciado. Nós só temos a informação que ela já tinha passado por 5 homens e o 6º também não era marido dela. Tudo isso passou a ser secundário. Todas as preocupações dela passou a ser secundária. Agora eu recebi. Eu não só bebi da fonte, eu me tornei fonte. Você entendeu? O que o encontro com Jesus deve promover em você? Eu não bebi apenas da fonte, eu me tornei fonte. Agora as pessoas podem se achegar a mim e beberão dessa mesma água que eu bebi. Elas vão beber dessa água que eu bebi. Elas vão experimentar dessa água. Seja fonte na vida de alguém, irmão. Seja fonte. Seja fonte na vida de alguém. Bote seus olhos para o texto, por favor. Versículo de número 4, capítulo de número 4. Ela deixou o cântaro. Olha o versículo de número 29. Venham ver o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Olhe na minha direção. De pecadora a pregadora. Eu vou repetir. De pecadora a pregadora. Olha o salto que essa dona deu na vida. Ela era vista como alguém imoral, como alguém rodada na mão dos homens, de uma mulher que circulava na mão de todo mundo. E foi exatamente assim que ela se apresenta a Jesus, e Jesus diz que era assim mesmo. Mas de pecadora, ela passa a ser a pregadora. Venham, vamos ver, eu encontrei o Cristo. Ele tem me dito tudo que eu tenho feito. Vamos lá, vamos até Ele, vamos ver, vamos ouvi-lo. Vamos, venham. Irmão, se você não entendeu o quanto Cristo quer fazer na sua vida hoje, isso não é para amanhã, isso não é algo que você tem que pôr. Deixa eu orar a respeito. Esse é o pulo que Deus quer dar com você. Saia do estado de vítima do pecado para o estado de embaixador da palavra de Deus, da pregação do reino de Deus, da experiência que esse encontro com Deus te deu. E se você nunca foi encontrado, você está sendo encontrado agora, porque a palavra de Deus nessa manhã quer encontrar você que está indo num poço todos os dias, sozinho, abandonado, deixado para trás, com seus muitos pecados, seus delitos. Deus hoje quer perdoar você e transformar você de um pecador a um pregador. É sobre isso que é o Evangelho. Ela não fez curso de teologia. Ela não fez discipulado de 3, 4, 5, 10 meses, como algumas igrejas propõem. Eu não estou dizendo que eu sou contra isso. Não estou dizendo nada disso, eu não sou contra. Não me oponho a treinamentos, a estudo, não é isso. Mas eu estou dizendo que Jesus fez o inimaginável para aquela época. Primeiro, colocar uma mulher para falar em público. Segundo, ele falar com uma mulher. Por isso que os discípulos assustaram. Falou, ele está falando com uma mulher. E não é só uma mulher, é uma mulher samaritana. Ah, não, vamos ficar quietos, que nós não é besta. Nós já sabemos, nós já vimos o que o homem faz.
O homem faz peixe pular dentro do barco. O homem faz vinho aparecer com água. E eu vou perguntar, vou nada. Olha o que Jesus está fazendo na vida dessa mulher. Essa mulher corre sobre a cidade, ela anuncia, ela prega, ela diz: venham ver, eu encontrei o Cristo, só pode ser Ele. Ele tem dito tudo que eu tenho feito. Ele apontou para mim o meu pecado. Encontro com Jesus significa ser confrontado pelo pecado que eu cometo contra Ele, mas também significa garantia de perdão. Ela foi perdoada. Ela corre e chama a cidade toda. Num espaço de algumas horas, palavras de Jesus e do evangelista, o campo estava cheio de gente. Quem trouxe aquela gente toda não é mais uma pecadora, uma pregadora. Vou fazer uma perguntinha para você: quantas pessoas você trouxe esse ano? Responda para si mesmo, tá bom? Para a gente não passar muita vergonha. Quantas pessoas você trouxe? Eu não estou falando a igreja. A igreja é resultado. Pessoas você levou a Cristo? Quantas pessoas você disse: venha para Ele porque Ele tem perdão para lhe oferecer? Venha para Ele, senão seu destino final também está garantido. Quantas dessas pessoas você trouxe? Essa mulher, na sua primeira pregação, após se tornar fonte de água viva, trouxe uma multidão incontável a Jesus. A gente às vezes fica anos dentro de uma igreja. E há alguns aqui que têm 20 anos de igreja, nunca trouxe uma alma viva aos pés do nosso Senhor. Não porque é mal, é talvez porque não tenha nunca tido um encontro como esse. E você também, apesar de crente velho, de 20 anos de cadeira, 30 anos, 50 anos de cadeira, também precisa de um encontro desse. Eu preciso de um encontro desse. E finalmente o último, versículo de número 40. Curiosamente, olha o versículo de número 40, o que acontece? Versículo de número 40 diz assim: assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou mais 2 dias. Quantos aqui prestaram atenção na explicação do texto? Levante a mão. Então você vai entender o que eu quero dizer. Essa mulher, ela reconciliou. Ela foi a ponte de reconciliação entre judeus e samaritanos. Eles estavam divididos desde o ano 931 a.C. Quase 1000 anos se passaram. É o ano 0. Lembre-se que no Antigo Testamento é contado decrescivamente, não é crescente. 931 vai descendo até chegar ao ano 1. Quase 1000 anos de rincha, de briga. Quase 1000 anos em conflitos com samaritanos, judeus e samaritanos. E agora uma mulher serve de ponte para a reconciliação. Quem pede para que um judeu fique com eles é os samaritanos. Fique conosco. Fica com a gente. E o texto continua, se você ler o versículo 41, é delicioso, porque o versículo 41 diz assim: fique conosco, porque agora nós não só cremos no Senhor, porque ela nos contou. Nós cremos agora no Senhor, porque nós estamos ouvindo o Senhor falar.
Então não é só mais pelo testemunho dela, é porque agora nós estamos vendo, ela nos trouxe até aqui, ela foi a ponte para chegar até aqui, e nós não queremos que o Senhor vá embora. Esse é o lugar, irmão, que você deveria buscar e querer estar no centro da vontade de Deus e pedir que Ele nunca mais se ausentasse dali, que Ele nunca mais saia daqui. Senhor Jesus, me encontra para nunca mais me perder. Senhor, me encontra nesse lugar perdido que eu estou, de uma cidade que leva um nome tão pesado. Mulher serviu de ponte para reconciliar duas raças. Judeus e samaritanos agora estão juntos. Você pode ser um agente reconciliador na sua família. Essa briga tem que acabar, irmão. Isso que está se arrastando há tantos anos dentro do seu coração, esse espinho, essa amargura, você precisa ter um encontro com Jesus logo. Eu não estou falando de ser salvo ou não ser salvo, estou falando de crente que fica carregando espinho na alma, sobre o que sofreu, sobre o que viveu, sobre como sofreu. Você tem que ser ponte para que Jesus atravesse e reconcilie nações, família, irmãos, filhos, pais, seja lá o que for, mas você tem que ser esse agente. Essa mulher foi. Qual foi a mensagem dela? Nós não sabemos. A única pregação dela, veja, o Nicodemos tinha uma pregação eloquente, era um fariseu, conhecia a Bíblia toda. Ela não conhecia nada de Bíblia, porque os samaritanos só admitiam a Torá, só aceitavam a Torá. Todo o resto do Antigo Testamento era descartado. Ela não conhecia absolutamente nada. A mulher daquela época, elas não tinham acesso à leitura. A mensagem dela foi: venham, porque eu encontrei o Cristo. Você não tem que ser pregador para dizer isso, irmão. Você não precisa entender teologia para entender isso. Você só precisa de um grande encontro com Deus para anunciar isso. Fica de pé para a gente orar. Feche seus olhos por um instante. Feche seus olhos por um instante. Vamos orar e apresentar a Deus os desafios que nós enfrentamos, as caminhadas tão longas que a gente faz, às vezes sozinho. Às vezes andamos atrás de água, atrás de pão, atrás de tantas coisas que quando encontramos Jesus, a primeira coisa que fazemos é esquecer de tudo isso. Eu quero ser encontrado por Ele hoje, nos meus lugares de solidão, nos meus lugares de esforços demasiados. Eu quero ser a ponte da reconciliação. Onde quer que haja necessidade de reconciliação, eu quero ser esse homem, eu quero ser essa ponte, eu quero ser esse jumentinho em que Jesus monta em cima e que Ele carrega Jesus até o lugar aonde todos o abanam e dizem: Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em
vi, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Vamos orar e consagrar os elementos. Em nome de Jesus. Nós consagramos os elementos que simbolizam a nossa comunhão com o Senhor. O encontro entre perdidos e aquele que salva. Obrigado, Jesus. Precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Moço, estava eu quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Se me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Sim, Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor,
Se você pode, diga comigo: e disse Jesus, este é meu corpo, partido por vós, comei dele todos, em memória de mim. Podeis participar. E disse Jesus: este é meu sangue, o sangue da nova aliança. Bebei dele todos, em memória de mim. Podeis participar desse encontro. Só tu és digno, só tu é grande. Só tu és Deus que promove encontros transformadores. Transforma, Deus, a nossa vida nessa manhã. Transforma, Senhor, o nosso coração. Que nós sejamos ponte de reconciliação. Que estejamos dispostos a deixar tudo, Senhor, tudo, para unir a sua mensagem. Torna-nos, Deus, pregadores, mensageiros. Nós queremos sair, Senhor, desse estado de pecado para o estado de embaixador, de pregador. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos encontrou. Obrigado por aquela mulher que foi encontrada. Obrigado por esse jovem que foi encontrado, por essa mulher, por esse homem. Obrigado por essa igreja que foi achada de Ti, ó Deus. Obrigado porque eles são amados do Senhor. Ele reina.
Aplauda ao nosso Senhor Jesus bem forte. Graças a Deus. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Amém, amém. Já estamos partindo para o nosso encerramento de culto. As crianças hoje, toda a celebração de ceia, as crianças podem e devem ficar. A gente monta os brinquedos para elas, tá bom? Então você não sai correndo não, irmão, que nós vamos montar os brinquedos para eles brincar um pouco e aí depois eles vão embora, tá bom? Ou então você deixa aqui com nós, vai fazer o que você tem que fazer e depois eu levo todo mundo embora para morar comigo. Amém. Eu não recebi nenhuma aqui. Se tem alguém, vou receber agora. Nós precisamos criar, sabe o que nós precisamos criar aqui? Viu o pessoal da mídia aí, ó? Nós precisamos criar um jeito de os papelzinhos acabar. Porque pega dali, já sobe para a mídia, já lança no telão, ó. Acabou o papel. E aí nós vamos economizar ecologicamente, a nossa igreja vai estar andando nos rumos, tá bom? Isso vai ser uma boa ideia aí. Quer dizer, uma ideia já antiga já. E a gente consegue desenvolvê-la também aí. Visita-nos hoje o Cauã e a Regina. Acene com a sua mão, porque provavelmente você já está em pé. Você é a Regina, obviamente, claro. Cadê o Cauã? Cauã está aqui, ó. Amém, louvado seja Deus. Mais alguém nos visitando a primeira vez? Primeira, segunda? Depois a gente não apresenta, irmão. A gente só faz você passar vergonha só agora. Depois você entra, sai, a gente acaba nem vendo, viu? Mas essa primeira vergonha você tem que passar junto com a gente. Então só está o Cauã ali que levantou a mão e está aqui também a Regina. Como nós recebemos esses irmãos? Recebe um abraço nosso. Muito bom. Amém. Amém. Meus irmãos, eu já oro com você, encerrando. Vai ter na cantina caldo de mandioca. Se você quiser, você pega lá sua cumbuca. 250 ml, R$7, 500 ml, R$10, tá bom? Você passa lá e pega. Essa semana agora, na quarta-feira, você pai, mãe, vó, tia, tio, que tem criança, quarta-feira agora nós vamos ter a EBF, Escola Bíblica de Férias. Que hora que vai ser? Falou, mas eu esqueci. 7h30 da noite. Eu achei que era 7h30 da manhã, ficava o dia inteiro. Ia ser um alívio para os pais, hein? Nós ia ajudar bastante aqui, hein? Tem jeito não de fazer dar certo? Não tem jeito. Tivesse jeito, irmão, o melhor jeito era esse. Trazia as crianças tudo para cá, 7 horas da manhã, só 7 horas da noite, hein? Já pensou um vale desse para você? Que vale, hein? Você que trouxe sua oferta, tome nas suas mãos. Você que vai ofertar fisicamente, você vai receber o auxílio de um dos nossos obreiros. Se você for e é digital, vai aparecer para você no telão aqui atrás a comunicação virtual pela qual você pode ofertar também, tá bom? Pode se assentar, por favor. Senhor, muito obrigado por esses santos irmãos que aqui estão. Nós queremos te agradecer e te louvar, ó Deus. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus, que atua no coração deles, ó Pai, para que eles sejam colaboradores fiéis da obra que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. E você diz? Meus irmãos, quase que eu passei batida aqui, ó. Puxa vida. Vamos lá. Eu tenho um discurso já preparado,
alegria do pastor é qual? Quem sabe? Maldade, irmã. Ainda bem que ninguém ouviu. Eu tenho 3 alegrias na vida. 3. A primeira delas é quando você fala assim: tô grávida. Ô irmão, isso é um banho no meu coração. É um banho de alegria. Ei, diminui aí, meu. Tô gritando aqui. Diminui o negócio. Essa é uma alegria. É uma alegria que embanha o meu ser. Eu fico tomado de alegria. Então eu quero declarar, profetizar ventres abertos em nome de Jesus e muitas gravidez aqui. A segunda alegria que eu tenho é um pecador que se arrepende. Quando o pecador se arrepende, isso é uma alegria que dinheiro no mundo, irmão, pode pagar. Pode pagar. A terceira alegria é quando chega um Pix. Ô, barulhinho gostoso de ouvir. Ô, irmão, aquele barulhinho não supera ninguém. Bateu lá, Pix, ó, ô glória. E a quarta alegria é quando finalmente alguém que está no nosso meio decide oficializar em ficar conosco. Quase que eu esqueci, quase que eu passei batida aqui. Diante de tantas emoções, a gente acaba esquecendo. E aí eu gostaria de chamar aqui à frente para a gente oficializar a presença dela junto do corpo da igreja, a irmã Vera Lúcia de Barros. Louvado seja Deus. Vera Lúcia, tia Vera, vovó Vera, você fica aí à vontade para chamá-la do jeito que for legal. Pode vir aqui um pouquinho? Amém. Depois de 5 anos, 2 meses, 15 dias, 400 horas, ela finalmente falou: quero ser membro da igreja. Isso é uma bênção para nós. Uma bênção, irmão. Nós vamos receber com muita alegria, com muito coração. E queremos chamar aqueles que representam para ela a família dela, a qual ela se identificou muito e ela gostaria de dar essa honra. Ela pediu para dar essa honra aos familiares dela. Então eu queria pedir que os irmãos que foram da congregação e hoje estão aqui, venham todos para cá. Todos, venham. A pedido dela, ela disse: pastor, eu considero eles como minha família. Cadê os irmãos que vêm da congregação? Vem cá, corre aqui. Cadê Cleide? Cadê a filha da Cleide? Vem pra cá, vamos esticando pra cá. Vamos esticando pra cá, estica pra cá. Vem, estica pra cá. Sobrinho, Caleb tá aqui. Tá todo mundo nas pistas aqui. Isso aí vai dar uma foto bonita, hein? Isso aí vai dar uma foto bonita. Louvado seja Deus. Amém? Tá faltando alguém? Tá faltando alguém, Léo? Quem? Zeza! Corre, Zeza! Cuidado pra você não cair aí, viu, Zeza? Louvado seja Deus. Eita, o Caleb parece uma ovelha. Oh, meu riqueza, meu príncipe de Pocalia. Eita, Pocalia. Amém, amém, amém. Amém. Tá faltando mais alguém aí? Ô, gente, eu vou falar uma coisa. Deixa eu ficar quieto, vai. Cadê meus presbíteros? Tem algum aí? Fácil, disponível? Corre, varão. Glória a Deus, amém? Irmãos, vamos ficar de pé, irmãos. Levante a mão aqui para frente e vamos registrar esse momento maravilhoso, né, que Deus proporcionou para nós nesta manhã, amém? Deus Todo-Poderoso, Pai, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, porque é só Tu, Senhor, que proporciona para nós esses momentos tão maravilhosos, Pai. E eu quero agora, Pai, em nome de Jesus, oficializar, meu Pai, o recebimento da Tua serva nesta igreja, neste corpo, Pai. Eu quero abençoar a vida dela, que ela venha ser realmente, meu Pai, uma ministra da Tua palavra, meu Pai, uma pregadora, uma ganhadora de alma para o Teu reino, como foi essa mulher samaritana, Pai. Eu quero, em nome de Jesus, ó Pai, abençoar a vida dela. E toda a igreja diz amém. Deus abençoe a todos. Amém. Estenda sua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos, sobre todo, e todos dizem amém. Paz do Senhor Jesus, vão e não peques mais. Ó, quem puder ajudar tirando as cadeiras aí, por favor, para montar os brinquedos para as crianças.